Bom dia a todos, espero que estejam bem. Agradeço a presença de vocês no nosso evento de apresentação do Edelman Trust Barometer 2023. Faço um agradecimento especial também aos nossos convidados que aceitaram o nosso convite para debater os resultados e responder as perguntas de vocês após a apresentação. Então, nós estamos aqui com Danilo Genari, que é presidente da Edelman Global Advisory Distrito, Brasil. A Edelman Global Advisory Distrito é resultado da recente fusão da compra da Distrito, uma consultoria especializada em relações governamentais, com sede em Brasília, que a EGA recentemente adquiriu. E muito nos honra a presença também de Eugênio Butti, professor titular de Comunicação Social e superintendente de Comunicação Social da ECA USP e também articulista do jornal O Estado de São Paulo. Eu vou fazer uma apresentação inicial da versão resumida do Trust Barometer. A versão completa vocês podem acessar a partir de amanhã no nosso site edelman.com.br. E todos vocês receberão também, a partir de amanhã, uma edição especial da nossa newsletter Edelman Comunica, com todos os detalhes aqui da nossa apresentação. Comecem, por favor, a qualquer momento, a fazer perguntas no chat, e logo após essa apresentação inicial de cerca de 20 minutos, nós vamos abrir para um debate e iniciar essa conversa a respeito de reputação. O Trust Barometer é certamente uma das pesquisas globais mais reconhecidas no universo da reputação. Esse ano ouviu 28 países com cerca de 32 mil entrevistados, e 1.150 em cada país. Os dados foram coletados em novembro do ano passado. O índice de confiança, que é a média da confiança depositada em 4 instituições, ONGs, empresas, mídia e governo, nesse ano ficou estável, se considerarmos a média global, como vocês podem observar aqui na parte de cima do slide. Ficou em 56 pontos dentro da escala que nós consideramos de neutralidade. O índice de confiança ele é dividido no estudo em 3 eixos. Aqueles marcados em azul demonstram confiança, em cinza, neutralidade, e em vermelho, desconfiança. O Brasil teve uma pequena alteração, ficando com 53 pontos, ainda no nível da neutralidade, com um acréscimo de 2 pontos em relação ao ano passado. No Brasil, apenas empresas e ONGs são instituições consideradas confiáveis, de acordo com a opinião dos respondentes. O ano, na verdade, foi marcado por pequenas oscilações. Não foram registradas oscilações nem em relação às empresas e nem em relação às ONGs. A mídia teve um decréscimo de 1 ponto percentual e o governo teve um acréscimo de 6 pontos em confiança, permanecendo, assim como a mídia, no patamar da desconfiança. A confiança nas empresas caiu em 15 e subiu em 8 dos 28 países pesquisados, com a média global aqui em 62 pontos, ficando muito próxima do resultado encontrado no Brasil, que foi de 64 pontos. A confiança nas ONGs ficou na média global dentro da escala da neutralidade, com 59 pontos, também ligeiramente inferior à média encontrada no Brasil. A confiança no governo caiu em 14 e subiu em 11 dos 28 países. E a confiança na mídia
subiu em 6 e caiu em 16 dos 28 países pesquisados. É sempre interessante observar a divisão massiva entre as classes, porque ela reproduz a desigualdade que nós vivemos em nossas sociedades de uma forma geral. Se fossem ouvidos apenas aqueles com renda mais alta, com 25% da renda mais alta, ou seja, no topo da pirâmide, o Brasil estaria classificado dentro, ainda na neutralidade, mas com 56 pontos. E se fosse ouvida apenas a opinião daqueles da renda mais baixa, na base da pirâmide, o Brasil estaria na escala da desconfiança com 48 pontos. A diferença, considerando a média global, entre os de renda mais alta e o de renda mais baixa é de 15 pontos, uma diferença de 64 para 49 pontos. Essa desigualdade entre as classes é uma das forças ou um dos fatores que leva a essa polarização que nós vemos no mundo atualmente. Os outros 3 fatores apontados pelo estudo são as ansiedades econômicas, que nós vamos ver mais detalhadamente logo à frente, o fato de que a percepção, o otimismo econômico está em colapso no mundo, o desequilíbrio institucional, com mais confiança nas empresas versus um descrédito em relação ao governo, e a batalha pela verdade, o ambiente midiático compartimentado que favorece as bolhas e acaba contribuindo, sendo também sujeito e alvo dessa polarização. E é sobre esses fatores que contribuem para um aumento da polarização que nós vamos aprofundar essa apresentação e que foi o foco do detalhamento do Trust Barometer esse ano. O otimismo econômico está em colapso. Desde que nós começamos a fazer essa pergunta dentro do estudo, essa é a pior média observada, uma queda de 10 pontos na média global. O Brasil, tipicamente um país otimista, nós brasileiros tendemos a acreditar no futuro, talvez porque seja a única coisa que nos resta, a crença. Esse ano, o brasileiro apontou uma queda de 15 pontos em relação ao ano anterior, quando considerada a resposta, minha família e eu estaremos em situação melhor daqui a 5 anos. Então, o Brasil teve uma pontuação de 58 pontos, com 15 a menos do que no ano passado. 24 dos 28 países pesquisados tiveram quedas recordes, ou seja, esse pessimismo é uma questão hoje global. O governo e a mídia são vistos como instituições que alimentam esse círculo de desconfiança e também como fontes de desinformação. Quando nós perguntamos entre essas 4 instituições quais são aquelas que são fontes de informações falsas ou enganosas, o governo aqui e a mídia são as instituições apontadas em primeiro lugar. E, ao contrário, quando perguntamos quais são as fontes de informações confiáveis, temos as empresas e as ONGs aqui ocupando a liderança nessa pergunta. No Brasil, líderes institucionais sofrem uma crise de confiabilidade. No lado direito, vocês podem observar quais são os líderes que gozam de mais confiança da população brasileira. E temos aqui cientistas, naturalmente elevados a esse posto pela pandemia, e meus colegas de trabalho. E na ponta oposta, temos líderes governamentais e cidadãos do meu país. O brasileiro, portanto, não acredita no próprio brasileiro. E o fato é que estamos vivendo hoje um ciclo vicioso. Desconfiança gera polarização e polarização gera desconfiança. Como eu disse, o Trust Barometer desse ano se aprofundou mais sobre essa questão. E para explicar para vocês qual foi o nosso critério dentro desse eixo, onde no eixo vertical nós temos o aprofundamento da divisão e no eixo horizontal a sedimentação, ou seja, eu sinto ou não que essa divisão pode ser superada. Então, os respondentes, na verdade, classificaram os países de acordo com esses critérios, podendo estar na ponta direita do eixo, em polarização severa,
polarização moderada ou polarização menor, quando não há uma percepção de divisão. E aqui nós vemos o resultado de cada um dos países. O Brasil, portanto, está aqui nesse eixo, num risco de polarização severa, e estão enquadrados nos critérios de polarização severa Argentina, Colômbia, Estados Unidos, África do Sul, Espanha e Suécia. Causa e também consequência. A própria polarização leva a mais desconfiança. Quando nós separamos os resultados daqueles que consideram que o Brasil está vivendo, de fato, uma polarização próxima à severidade, observem aqui do lado direito do slide que a opinião dessas pessoas a respeito da forma como elas veem a confiabilidade nessas instituições é menor do que aqueles que não veem um país muito dividido. Aqueles que veem uma forte polarização, para nenhum deles há uma instituição de fato confiável. As empresas estão no nível da neutralidade, ONGs, mídia e governo no nível da desconfiança. E para aqueles que não veem um país muito dividido, empresas, ONGs e governo estão no nível da confiança e a mídia no nível da neutralidade. Essa divisão hoje, na opinião dos respondentes, é maior do que foi no passado. Para 78% dos brasileiros, um número significativamente acima do que a média global, aqui de 53%. E quais são as forças divisoras que intensificam essas diferenças? Nós apresentamos opções aos respondentes e, na opinião deles, as maiores forças divisoras são ricos e poderosos e governos estrangeiros hostis. No outro lado dessa escala, líderes de ONGs e professores tendem a unificar as forças e as pessoas. Esse é um dado bastante significativo. Para 80% dos brasileiros, a falta de civilidade e respeito mútuo é a pior que eles já viram. Esse número também é significativamente superior à média global, que é de 65%. E o tecido social, para 63% dos brasileiros, que antes mantinha esse país unido, tornou-se fraco demais para ser uma base de união e um propósito comum. A ideologia, de fato, virou uma identidade. Se nós observarmos os dados desse slide, eles talvez reproduzam com bastante fidelidade o que nós vivenciamos nas nossas relações pessoais, nas redes sociais e até nas relações corporativas. Apenas 29% das pessoas que declaram que têm um forte posicionamento sobre alguma questão relevante para a sociedade ajudariam outra pessoa que tenha uma opinião diferente se ela precisasse. 21% estariam dispostos a morar na mesma vizinhança e 22% estariam dispostos a ser um colega de trabalho. Essa polarização agrava medos. E quais são esses maiores medos? Nós oferecemos opções também para os respondentes escolherem, e os maiores medos apontados foram a violência urbana, o aumento do preconceito e da discriminação, o fim da nossa democracia, o desenvolvimento econômico mais lento e a incapacidade de lidar com desafios da sociedade. No Brasil, apenas empresas e ONGs são vistas como instituições, ao mesmo tempo, competentes e éticas. Esse é um aprofundamento que o Trust Barometer começou a fazer há alguns anos, da relação entre a percepção de competência e ética. No mundo, na média global, a diferença é que apenas as empresas são vistas como instituições competentes e éticas ao mesmo tempo. E a confiança no empregador é a maior em todo o mundo e o Brasil reproduz esse sentimento. Para 78% dos brasileiros, o meu empregador é a instituição que fica acima nessa escala de confiabilidade de todas as outras instituições, acompanhando essa tendência mundial. Quando nós analisamos a confiança nos setores econômicos, no Brasil aumenta a confiança em 10 desses 15 setores, com destaque em especial para a tecnologia, sempre associada, de certa forma, à inovação, que é um conceito também
relacionado a bem-estar e, portanto, a confiança. E entretenimento e alimentos e bebidas com maior destaque. Na separação entre tipos de empresa, considerando empresas privadas de capital aberto e estatal, as empresas familiares são aquelas consideradas as únicas de fato confiáveis. Uma pequena variação em relação às demais. Como navegar, portanto, nesse mundo tão polarizado? Há um desejo da sociedade, no Brasil e no mundo, que as empresas se engajem mais em questões que afligem essa sociedade e não menos. Na comparação entre aqueles que dizem que essas empresas estão se dedicando muito a esses temas ou estão engajadas demais nesses temas, versus aqueles que consideram que as empresas deveriam se engajar mais na questão de acesso à saúde, por exemplo, a diferença de 12 vezes. Outras questões onde as pessoas consideram que as empresas deveriam se engajar mais. Mudanças climáticas, desigualdade econômica são os principais. O engajamento das empresas, no entanto, também divide opiniões. Aqui também um reflexo da polarização. Quase metade dos brasileiros acredita que é possível que uma empresa possa se engajar socialmente e, ao mesmo tempo, evitar serem políticas, quando, sobretudo, abordam plataformas de engajamento e de comunicação relacionadas a temas que são controversos ou que trazem muito debate na sociedade. Para a outra metade, isso não é possível. E quais seriam, na opinião, entre aqueles 48% que afirmaram que é possível, sim, que uma empresa se envolva com questões da sociedade sem serem vistas como politizadas, qual é, de certa forma, a receita de bolo que é possível seguir para conseguir alcançar esse patamar, na opinião dos respondentes? Basear ações na ciência, não se alinhar a apenas um partido político, ser uma fonte de informação confiável. Observem a comunicação, a informação, aqui como um fator significativo desse conjunto de fatores. Agir de acordo com os mesmos valores ao longo do tempo, ou seja, ter uma perenidade nessa crença e conectar ações para se manter competitiva. Espera-se mais das lideranças. Essa é uma tendência que também nós temos observado no Trust Barometer ao longo dos últimos anos, no Brasil e no mundo. Então, as pessoas dizem que esperam que os CEOs se posicionem publicamente sobre determinados assuntos, como o tratamento aos trabalhadores, mudanças climáticas, discriminação. E os resultados serão sempre melhores para a sociedade quando governo e empresas puderem trabalhar juntos. É 6 vezes maior a possibilidade desses resultados serem melhores, na opinião das pessoas, se houver essa união entre governos e empresas. Destaco, mais uma vez, aqui a importância da comunicação. A comunicação e a informação têm um papel fundamental nessa percepção da confiança. As marcas celebrarem e enfatizarem os interesses que temos em comum fortaleceria o tecido social, na opinião de 76% dos brasileiros, um número acima da média global, que é de 68%. Esse é um insight bastante significativo, bastante forte, para aqueles que pensam na comunicação, em como a comunicação pode inspirar, pode diminuir diferenças e pode também unir mais esse tecido social. Chegando, então, ao final aqui dessa breve apresentação e quase pronta para o debate e para responder as perguntas de vocês, como se navegar nesse mundo polarizado? As empresas devem continuar liderando esse processo, uma vez que elas recebem da sociedade um voto de confiança. Buscar essa colaboração do governo, com o governo, que também, de acordo com os respondentes, fará com que os resultados sejam melhores para a sociedade. Um foco no reestabelecimento desse otimismo econômico, que, sem dúvida alguma, é mais favorável e mais saudável
para todos os aspectos da economia. E uma defesa veemente da verdade. As empresas devem e precisam ser parte desse processo de não apenas estabelecimento da verdade, mas de combate às fake news. As empresas têm um papel realmente fundamental a desempenhar aí nesse ecossistema da informação, sendo uma fonte de informação confiável, não apenas para seus empregados, mas para as comunidades onde elas estão e também para seus clientes e toda a esfera de pessoas que as empresas podem atingir por meio de suas plataformas de comunicação. É isso, eu agradeço então a atenção de vocês e chamo aqui para o início do debate Danilo, Eugênio, e queria ouvir inicialmente as principais considerações de vocês a respeito desses achados do Trust Barometer 2023, para seguir a gente responder às perguntas da nossa audiência. Bom dia, Ana. Eu começo? Pode começar, Eugênio. Agradeço. Bom dia a todo mundo que nos acompanha aqui. Eu só posso começar saudando a Edelman pelo Trust Barometer, que, sem dúvida, vem se tornando uma das principais referências quando nós queremos saber a quantas anda o humor, as expectativas, o estado de espírito de opiniões públicas em vários países. Esse retrato global que a gente tem nessa pesquisa é algo raro, sobretudo quando a gente leva em conta a fundamentação, o método e a tradição da pesquisa. O fato de nós já contarmos com vários anos numa série consistente dá muita densidade e credibilidade para as conclusões que a gente vem conhecendo. Eu começaria meu comentário aqui anotando algo que é gritante no resultado desse ano, que é a sensação de uma crise grave na democracia, a expressão fim da nossa democracia, o aumento dos indicadores de polarização, a projeção de índices de intolerância também aparecem aí, embora a gente não tenha essa palavra, mas quando nós vemos que apenas 20% das pessoas, na casa dos 20% das pessoas, gostariam de ser colegas de trabalho ou gostariam de morar na vizinhança daquelas outras pessoas que elas consideram estar do outro lado, isso no Brasil é muito complicado. De fato, uma polarização severa parece se aproximar. E no mundo, o aumento do pessimismo, ou, para usar uma palavra da pesquisa, o colapso do otimismo econômico, e me chamou muita atenção o uso dessa palavra na pesquisa, também corrobora essa interpretação de uma crise na democracia, um estado de alerta na democracia e talvez uma crise da política. O que eu estou chamando de política aqui? Algo bem elementar. O encontro dos cidadãos em torno de temas de interesse comum, com uma discussão baseada nos fatos. E eu sublinho algo aí, uma discussão racional baseada nos fatos. Eu posso dizer que a política seria a capacidade de uma sociedade, de uma comunidade, de um país, tratar
de forma racional dos seus problemas comuns em busca de soluções também racionais. Quando a política reflui, o que entra no lugar é o fanatismo. E também a gente tem sinais preocupantes de um certo grau de fanatismo ou de um temor com relação à divisão da sociedade. Vejam também a crueza com que aparece a divisão de classes, ou, nos termos da pesquisa, a divisão massiva de classes. Esse gap de 56% para 48%, quando se trata da confiança de classes diferentes entre mais ricos e mais pobres, me parece muito expressivo também. Ou seja, nós estamos lidando com um tempo de crise da democracia. Empresas são chamadas a atuar e atuar em colaboração com o governo. Eu queria finalizar esse meu comentário a partir disso, ou seja, do significado que tem essa demanda para que empresas colaborem com o governo, é um significado para que as empresas se tornem agentes políticos, mas não partidários, agentes que reforcem o tecido social, os vínculos, os vasos comunicantes entre grupos de interesse diferentes. Isso é muito interessante e, claro, isso só se opera na comunicação. Para fechar, eu queria fazer um pequeno comentário sobre o descrédito que se avoluma em torno de termos como mídia, imprensa e jornalistas. Esses personagens não ficam bem nessa fotografia deste ano da Trust Barometer. Nós teremos muito a falar sobre isso, mas, em parte, eu gostaria de acrescentar aí uma noção essencial, que é a imprensa, quando de muita qualidade, quando perto da excelência, quando cumpre o seu papel, ela angaria uma confiança crítica, não é uma confiança incondicional, é uma confiança que tem parte com ceticismo. A imprensa merece confiança não quando merece concordância, mas quando desperta questões que todos avaliam importantes. Nesse sentido, é diferente a confiança que uma sociedade pode depositar na imprensa da confiança que uma sociedade pode depositar no governo ou em outras instituições. Eu chamo a atenção para isso, para a gente olhar com cautela essa parte da fotografia, que é a imprensa. A imprensa precisa contar com certo ceticismo, com uma certa mirada crítica. Ela não quer a concordância da sociedade, mas quer uma confiança que tenha parte com ceticismo também, uma confiança crítica. E aí a gente vai ter muito pano para manga ao longo do ano para interpretar, para discutir esses assuntos, mas vejam que em países autoritários o índice de confiança é muito alto, e isso não pode significar para nós que o autoritarismo compensa. Muito obrigada pelos seus comentários iniciais, professor Eugênio. Então, eu passo para o Danilo, para os comentários iniciais também, e a audiência pode postar no chat as perguntas que vocês quiserem, tanto sobre o estudo, alguma dúvida sobre o estudo, como também direcionada aqui aos nossos convidados especiais. Bom dia, Ana. Bom dia, Eugênio. Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui esse ano com vocês. Eu queria destacar, na verdade, começar com algumas pequenas provocações e destacar alguns pontos do estudo, né? Acho que o primeiro dele, talvez o que parecesse até mais óbvio para nós, né, é o dado sobre a polarização.
apesar do Brasil não ser um país polarizado pelas métricas colocadas aí, ele é claramente um país dividido. No eixo de visão, o Brasil só está abaixo de Colômbia e Argentina, muito próximo ali dos Estados Unidos. Talvez nós sejamos um pouquinho mais resilientes e esperançosos, e no eixo sedimentação a gente ainda tem alguma esperança, o que nos leva a não ser formalmente um país polarizado, mas estamos muito próximos disso. Eu acho que esse é o dado de que ninguém vai discordar. Eu acho que a percepção é de que o Brasil é, sem dúvida, um país dividido, e hoje muito mais dividido do que era há alguns anos atrás. E o segundo dado é uma das causas principais disso. Eu acho que a gente tem muita informação nessa pesquisa que nos apontam para desinformação. Eu acho que a desinformação é um assunto também que vem ganhando cada vez mais atenção. O fato de que o índice de confiança, e mesmo nas empresas, nas redes sociais, porque acho que se confunde muito a empresa com a plataforma. Então, existe uma divergência absurda entre o nível de confiança em empresas de tecnologia, onde algumas dessas mídias sociais estão, com mídias sociais, quando você olha lá. Então, acho que isso claramente mostra, enfim, que um dos grandes causadores, talvez, dessa divisão, dessa polarização, acho que é o processo, a desinformação, esse processo que a gente tem vivido hoje, né? E aí a gente fica colocado, o país se coloca numa sinuca de bico, né? Porque acho que hoje, todo mundo deve estar acompanhando, se discute, quem sabe nas próximas semanas, o governo vai votar no Congresso, o Congresso vai votar uma regulação das fake news, ou regulação das mídias digitais. Mas será que isso é a solução para o problema, ou será que isso vai trazer mais um problema? Porque, no fim das contas, é o governo regulando, e aí como governo a gente entende executivo, legislativo, regulando. Então é um agente em quem se confia muito pouco, regulando o outro em quem se confia muito pouco. Será até onde que isso vai nos levar? E um terceiro ponto que eu destacaria é o dado que você traz de que existe um desejo da sociedade de que as empresas se engajem mais, por um lado, e por outro lado existe uma preocupação da sociedade que as empresas não se politizem, digamos assim. Acho que o Zênio separou muito bem, né? Acho que a política, ela faz parte da sociedade. Eu acho que o cidadão, a empresa, ela não tem como estar alheia à política. Mas sim, e no caso das empresas isso é muito importante, ela precisa estar atenta em como fazer isso, como participar do debate político, como participar do desenvolvimento do país, como participar de diversas discussões, sem se politizar da forma como a gente consegue aprender da pesquisa. Né? Eu acho que, para mim, é uma percepção de se as empresas precisam participar mais, precisam participar, sim, do processo político, das políticas públicas, etc., mas sem ir para o lado da partidarização, da política partidária, da política ideológica. Né? E eu acho que é aí, talvez, onde está o grande desafio das empresas. Como participar da vida política do país, como participar do desenvolvimento do país, como se relacionar com os governos, sem ser vista pelos seus stakeholders privados, pela sociedade, como uma empresa que se partidarizou ou que se politizou no sentido de político ideológico, político partidário, político eleitoral. Então, são essas as primeiras provocações que eu faço. Eu vou passar de volta para você, né, para a gente ouvir as perguntas. Muito obrigada pelos comentários iniciais de vocês. Eu já vou trazer uma pergunta aqui da nossa audiência, que é uma pergunta direcionada ao Eugênio. Como nós, como comunicadores, reforçamos nosso papel de forma ética de ajudar a reconciliar, retecer esse tecido social? Eugênio, o seu microfone está fechado. Acabei de corrigi-lo. Alguém disse que essa é a palavra, essa é a expressão mais pronunciada no mundo depois da pandemia, né? O seu microfone está no mudo. Se a gente fica mudo, no microfone desligado, a gente não se comunica. Isso é claro, mas eu diria
a pessoa que fez essa pergunta que a maior dificuldade do nosso tempo para a comunicação não está em saber falar, está em saber ouvir. Isso, aliás, é um dos méritos dessa pesquisa, ela procura ouvir. Eu digo que há e haverá a necessidade de um esforço para a gente interpretar, detalhar. O Danilo agora mesmo falou, por governo a gente entende o conjunto das autoridades da gestão pública. No Brasil, essa acepção é um pouco diferente. A gente vê que, às vezes, o judiciário e o executivo estavam em campos diferentes. Isso terá que ser interpretado. Mas a comunicação, aí, consideradas as especificidades brasileiras e considerados esses dados do estado de espírito global com relação à democracia, a comunicação exerce um papel central. Eu posso entender que a política mesma é um processo comunicacional. A criação da política, tal como nós a entendemos na modernidade, especialmente a partir do século XVIII, a partir do iluminismo, é um exercício de comunicação. Os jornais impressos jogam um papel decisivo na construção do que nós chamamos hoje de espaços públicos ou de esferas públicas. Não fosse o papel dos jornais impressos, desde o final do século XIX, nós não teríamos uma consciência nacional. Nós não teríamos, por exemplo, o federalismo nos Estados Unidos, que foi debatido em jornais. Isso deveria servir para nós de um ensinamento. O que nós entendemos por interação política é essencialmente um processo comunicacional. Se nós temos essa percepção, nós entendemos um pouco o que os comunicadores podem fazer. Aí os comunicadores englobam jornalistas, assessores, pensadores da comunicação corporativa, da comunicação institucional, tudo está dentro desse termo comunicadores. A responsabilidade da comunicação é gigantesca. A diferença entre a guerra e a paz passa pela comunicação. Basta olhar a declaração da Unesco sobre a intolerância, de coisa de 30 anos atrás, um documento importantíssimo que joga muita ênfase na comunicação. Quem faz a diferença entre a paz e a guerra é uma comunicação responsável. Nesse sentido, a comunicação tem um papel indispensável e inestimável, e nesse sentido, para concluir minha resposta, eu diria, as empresas precisam se ver a si mesmas como agentes de comunicação. Empresas são entes que se comunicam ou não são nada. E se elas se comunicam com essa responsabilidade, com apego à verdade factual, com o cultivo da verdade factual, nós teríamos uma situação bem diferente. A gente viu o desastre que é a empresa se engajando partidariamente, isso é um desastre para a imagem dela e é um desastre para a sociedade, e a gente vê o êxito do esforço de ONGs e de empresas que procuram ter responsabilidade social e se comunicar nessa base. Essa pesquisa, nesse sentido, é um chamamento para esse caminho da responsabilidade e da comunicação. Temos uma outra pergunta aqui, Eugênio, que eu acho que pode contribuir para esse racional que você está apresentando, que é globalmente entre os respondentes da pesquisa que se identificam, o país, na verdade, onde eles vivem, como um país, de fato, polarizado, a confiança na mídia ela é menor ainda do que na média. Ela é de 34%. E sendo o Brasil identificado como um país em risco de polarização severa, como você avalia o impacto da polarização na confiança na mídia? O que vem primeiro? A polarização afeta a confiança na mídia ou a desconfiança na mídia leva também à polarização?
Ana, é uma pergunta crucial. Outra pergunta de grande valor para nós, e eu recomendo aí que a gente se aproxime da questão com algumas cautelas, com algumas atenções. O que eu quero dizer? O papel da comunicação em relação a essa Ana, eu peço um pouco, eu me confundi aqui com uma abordagem, retomo um pouco a pergunta, porque ela claro, me... sem problema. Eu gostaria que você desse o seu ponto de vista a respeito do fato de que, globalmente, entre as pessoas que consideram o país mais polarizado, a confiança na mídia ela é menor ainda, ela é de 34%. Então, como que a polarização afeta essa confiança na mídia e vice-versa? Quem causa o quê? Essa desconfiança da polarização, trazida pela polarização, ou a desconfiança na mídia que leva à polarização, me lembra um traço que eu gostaria de trazer aqui. O tema é complexo e é traiçoeiro, mas eu vou propor uma abordagem histórica. As campanhas contra as instituições da imprensa, elas estão muito em voga, elas são nossas conhecidas, mas elas não vêm de hoje. Eu chamo a atenção que no nascimento do nazismo, na conformação do nazismo, especialmente a partir dos anos 20, os ataques à imprensa, com dizeres como a imprensa mente, uma expressão que sofreu algumas modificações, mas chegou aos nossos dias, com a palavra lixo associada à imprensa, a instituições de imprensa, tinha o objetivo de, por meio da propaganda, minar a confiança de setores da sociedade nos mecanismos sociais de verificação dos fatos. Como a gente sabe se uma coisa aconteceu ou não? Como uma sociedade sabe que algo se passou ou não se passou? Pelos seus mecanismos de verificação dos fatos. Isso, em grande parte, é exercido pela instituição da imprensa, o conjunto das redações profissionais, dos jornais, assim como é desempenhado também por instituições como a ciência, como a universidade, e até mesmo a justiça, quando faz verificação dos fatos, cumpre esse papel. O historiador cumpre esse papel, o repórter cumpre esse papel, os depoimentos, as testemunhas cumprem esse papel. Se nós temos uma sociedade em que a confiança do corpo social nos mecanismos de verificação da verdade declina, nós temos uma sociedade que é uma presa fácil para a pregação de fanatismo e para a pregação de autoritarismo. Ora, isso está presente nos nossos dias. Nós vimos no Brasil campanhas abertas, declaradas, nada dissimuladas, de autoridades de grande destaque no Estado brasileiro, falando contra os mecanismos sociais de verificação dos fatos, contra a ciência, contra a imprensa, contra a universidade, contra a justiça, contra a história, a historiografia, contra os intelectuais, os pensadores. Uma sociedade que deixa de ter esse tipo de verificação, ela se torna presa fácil do autoritarismo. E aí nós temos um terreno fértil para a polarização. A polarização eu posso entender como aquele estado de coisas em que, para um lado, o mundo seria melhor se o outro lado deixasse de existir. É uma porta de entrada para a violência. A violência, numa sociedade polarizada, passa a ser vista como uma solução. Por isso, eu digo, o tema é complexo, o tema é traiçoeiro, é perigoso, mas nós podemos fazer algumas aproximações, e essa é uma delas,
nós temos que pensar nessa situação não como a falta de apego à imprensa gera polarização, ou a polarização favorece um declínio da credibilidade dos meios de comunicação jornalísticos. As duas coisas podem ser verdades, mas uma não é necessariamente a causa da outra. Elas estão interligadas. Uma alimenta a outra, uma favorece a outra, mas o processo, eu repito, ele é mais complexo. É importante que a gente saiba apenas que as duas coisas caminham juntas, e isso pode nos fazer refletir e interpretar e aproveitar, nos beneficiar dos dados dessa pesquisa agora no próximo período. Muito obrigada, Eugênio. Danilo, uma pergunta agora para você a respeito das relações entre empresas e governo. No Brasil, nós temos as empresas e as ONGs como as únicas instituições consideradas confiáveis, enquanto nós temos o governo que, apesar de um crescimento de 6 pontos em relação ao ano anterior, é entendida como uma instituição no nível da desconfiança. E esse desequilíbrio institucional é também apontado pelo estudo como uma das causas da polarização. Como você avalia, portanto, a relação entre empresas e governo no Brasil, a importância dessas instituições atuarem em parceria para alcançar objetivos em comum? Bom, primeira, eu vou dividir essa pergunta em duas partes. Primeiro, então, empresas e governos. É importante as empresas se relacionarem, terem uma relação direta com o governo, se envolverem em discussões políticas, de políticas públicas? Eu acho que a resposta óbvia é sim, né? A pesquisa mostra isso, mas talvez ela não seja tão óbvia assim para as próprias empresas. Porque o que a gente vem percebendo no Brasil de alguns anos para cá, principalmente o pós-Lava Jato, é que muitas empresas, CEOs, celebres de empresas, em algum momento eles se fecharam um pouco para essa relação. Então acho que a gente precisa entrar, a gente já vem entrando, isso tem mudado aos poucos, entrar numa nova fase onde, de fato, as pessoas voltem a entender que as empresas fazem parte do tecido social e elas são agentes importantes no processo de desenvolvimento do país, e para isso elas precisam sim se relacionar com o governo. Então, a segunda pergunta então seria, ok, mas então como? Né? Enfim, é preciso, mas como fazer isso? E aí acho que a gente precisa olhar para o contexto. O que o contexto está nos dizendo? O contexto está nos dizendo que sim, espera-se que as empresas façam isso, mas espera-se que as empresas não sejam politizadas, digamos assim. Acho que esse é um recado claro da pesquisa. A segunda é, espera-se que as empresas não se politizem em um ambiente altamente dividido, onde ideologia é quase identidade. Então é muito importante que as empresas saibam navegar nesse processo, entendam onde estão pisando. Porque eu acho que quando você pensa em as empresas não se politizarem, o risco que existe para a empresa é a percepção que ela vai passar de que essa empresa é uma empresa esquerdopata ou é uma empresa de direita. Isso muitas vezes nasce a partir de uma ação, um comentário, uma observação de alguém dessa empresa. Então, é preciso ter muito cuidado nesse processo. Então, como fazer isso? Eu acho que são dois caminhos, eu acho que os últimos slides que você apresentou da pesquisa mostram isso claramente. Primeiro é dados, informação. É preciso se posicionar e participar do debate, trazendo dados, trazendo informações, trazendo ciência. E o segundo acho que uma outra possibilidade é como se aliar, né? A quem se aliar. Eu acho que muitas vezes é importante que as empresas estejam junto com ONGs, com academia, que são também fontes confiáveis de informação. Então, a empresa que resolver participar do diálogo público, trazendo com sua narrativa, com sua história baseada em dados, em informações, em estudos, em ciência, e na medida do possível, né, construindo coalizões
ou construindo redes que envolvam também outras instituições, sejam elas outras empresas, ONGs, instituições acadêmicas, centros de pesquisa, que possam trazer também e aportar esse conhecimento, essa informação confiável. Eu acho que este é um caminho que tem tudo para dar certo. Danilo, enquanto você respondia, chegou uma pergunta aqui da nossa audiência, que eu entendo que você já abordou agora, mas eu vou fazê-la para ver se você quer fazer algum acréscimo. Há algum caminho de inovação em governança pública e privada? De que forma poderíamos adicionar camadas à governança pública? Eu acho que, enfim, o processo, a governança pública é algo muito complexo. Então, enfim, a governança pública ela está em crescente evolução e em constante evolução. Então, você tem, por um lado, eu acho que onde é mais possível, né, se observar a inovação e a evolução da gestão pública como um todo, é na prestação de serviço público ao cidadão. Aí você tem tecnologia, você tem muita evolução, aí você tem muita coisa perceptível, visível. O que eu acho que falta é a gente conseguir evoluir na parte na governança pública, na formatação dos processos decisórios, dos processos de participação. A gente, enfim, há diversas experiências no Brasil, desde orçamentos participativos, até, enfim, várias outras coisas, mas eu acho que aí talvez a gente precise evoluir, que é onde a transparência e a participação vão conseguir contribuir para esse processo de evolução. Talvez sim, a ver como acontece, mas um dos sinais que o atual governo tem dado é isso, é a recriação do Conselhão, trazendo uma quantidade de açores, não só o Conselhão, mas o Conselho de Participação Social, e um processo que tem sido feito em alguns casos de discutir mais com os agentes privados, sejam empresas, ONGs, academias, etc., todos os interessados no processo de política pública. Eu acho que a evolução principal, deixando de lado, obviamente, o serviço para o cidadão, mas no processo de construção de políticas públicas, eu acho que a evolução vem por aí, vem por abertura, participação e transparência e desmistificar esse processo de diálogo, governo, sociedade civil. Perfeito. Uma outra pergunta, essa direcionada a mim, 3 pontos da pesquisa chamam a atenção: a desconfiança da mídia, confiança na liderança das empresas e necessidade de treinamento dos trabalhadores. Associando essas 3 pontas, é possível concluir que o colaborador treinado e alinhado passa a ter um papel mais importante como embaixador da marca junto aos diversos públicos? Sem dúvida nenhuma, é fundamental que esse colaborador, esse empregado, esteja treinado e alinhado aos valores da empresa onde ele trabalha. E eu destacaria o fato também de que a instituição Meu Empregador, que entrou na nossa pesquisa há alguns anos e vem sendo comparada ali no ranking com as demais instituições, ONGs, empresas de uma forma geral, mídia e governo, essa instituição Meu Empregador é aquela que goza da maior confiança, não apenas no Brasil, como também no resto do mundo. Isso traz para as empresas uma imensa responsabilidade, uma imensa oportunidade de trabalhar com seus funcionários, com a sua equipe, para que essa empresa seja uma agente da transmissão da informação verdadeira, do combate às fake news, e que também esses funcionários, uma vez treinados e alinhados a esses valores, possam ser, de fato, embaixadores da marca numa multiplicação dessa comunicação para outros públicos. Então, isso é fundamental. Eu queria, Eugênio, te fazer mais uma pergunta, talvez seja a última aqui do nosso debate, porque a gente está chegando quase ao finalzinho do nosso evento, e é um tema polêmico, um tema que certamente está atraindo muito a atenção de todo mundo, de acordo com todos os vieses que isso pode ter.
Como que você avalia o crescimento da inteligência artificial no contexto da confiança e da polarização? Eu tenho certeza que esse será um tema abordado no próximo Trust Barometer, no Trust Barometer desse ano. Que bom que será abordado. Tem sido apontado, de fato, esse tema como um dos grandes desafios da próxima era, né? Ou do próximo período. Sejamos mais modestos, aí, mais comedidos. Mas o próximo ano vai ser decisivo para a gente entender melhor o impacto da inteligência artificial. Alguns estudiosos fazem um paralelo entre a inteligência artificial e a energia nuclear, a energia atômica. Quando da sua descoberta, ela prometia progressos, prometia a obtenção de confortos com mais celeridade, com mais facilidade, a geração de energia de um modo mais avançado, etc., mas, ao mesmo tempo, trazia riscos que logo se confirmaram com a guerra nuclear, a iminência de uma guerra nuclear. Durante a Guerra Fria, a humanidade convivia com esse horizonte sombrio, né? Hoje, a inteligência artificial, para alguns, tem uma característica semelhante. Ela pode ser uma ferramenta muito útil, desde em questão de saúde pública, de saúde individual, até uma série de necessidades do planejamento, mas ela também pode ser um grande risco, porque funções que hoje são desempenhadas por pessoas e que têm a ver com a conformação da razão do tempo, tem a ver com o espírito, tem a ver com a racionalidade do nosso convívio, tem a ver com a estética, com predileções, mesmo da ordem da fé religiosa. Isso, passando a ser desempenhado por uma máquina ou por um conjunto de máquinas, desumanizaria a nossa convivência e abriria caminho para um grau de manipulação do qual nós não fazemos ideia. É um grau de manipulação que é até mesmo difícil imaginar, mesmo quando a gente pensa nas distopias da ficção científica e tudo mais. A gente teve alguns trailers do que poderia ser esse filme, com episódios de manipulação política de eleitores que conseguiu se documentar. Por exemplo, o escândalo do Cambridge Analytica, no Brexit, e depois na eleição de Donald Trump em 2016. Esse episódio foi estudado, revelou alguns traços assustadores, mas com o manejo da inteligência artificial, essa vertente poderia piorar muito. Isso, de fato, pode ser um risco. E a gente não deve, nessa matéria, nem ceder ao catastrofismo e nem ceder a um deslumbramento de adoração da tecnologia. É preciso uma perspectiva crítica aí. Eu chamo a atenção apenas para o seguinte: a inteligência artificial, como ferramenta de manipulação, é uma ferramenta de manipulação da informação, da comunicação. Ela deteriora os nexos pelos quais as pessoas buscam conhecimento e os transforma em nexos que produzem o desconhecimento, a desinformação, a alienação de si, um afastamento quase que doentio do mundo e das outras pessoas. E isso, lógico, é um prenúncio de desastre. Então, é muito bom que esse tema vá ser investigado pela próxima Trust Barometer, é necessário que seja investigado, e está na ordem do dia
um padrão ético para o tratamento dessa nova tecnologia. Como é que nós vamos desenvolver isso? Com que contenções, com que cuidados? Para isso, os estudos podem ajudar muito. Obrigada, Eugênio. Então, com a sua última fala, eu agradeço aqui a nossa audiência. Obrigada, Eugênio. Obrigada, Danilo. Reforço que a versão completa do Edelman Trust Barometer 2023 estará a partir de amanhã disponível no nosso site, edelman.com.br, e todos vocês receberão a newsletter Edelman Comunica, com todos os dados e o link aqui também para o nosso evento. Obrigada de novo pela audiência de vocês, pela participação, pela conversa, e todos tenham um bom dia e se cuidem. Um abraço.